Fala pessoal, aqui com vocês mais uma vez, Marquinhos. Meu amigo Jason Exíguio, dá um oi aí pra galera, Jason. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem, para mais um episódio do podcast Vicenciar para a gente discutir ciência aí de uma forma, né, simples e descontraída com vocês. Hoje a gente convidou um cara que eu tenho uma grande admiração por ele já há algum tempo, né? E eu já falo da minha relação com esse amigo, mas eu queria primeiramente que ele se apresentasse aqui, falasse um pouquinho dele, da formação, né? Se apresentasse, desse a sua formação e também dissesse para a gente qual que é a atuação dele atualmente, né? Que é o meu amigo, doutor Marcelo Santos Pedroso. Marcelão, seja bem-vindo, obrigado por aceitar participar aí. Te apresenta, dá um oi para a galera. Olá, pessoal, boa noite, ouvintes. Então, eu sou Marcelo, como o Marcos já me apresentou. Eu sou médico emergencista aqui no estado de Santa Catarina. Já atuo há 6 anos como médico e exclusivamente em emergência. Me formei na Unesc em 2013, aqui na Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina. E atualmente estou me pós-graduando em medicina de emergência pelo Instituto Tércios, da Unicamp, que é a área que eu vou pretender seguir. Profissionalmente hoje, na minha carreira eu já trabalhei em vários lugares, né, em vários pronto-socorros, geralmente, mas atualmente eu trabalho principalmente no SAMU, na unidade avançada aqui da Mesosul, da Mesorregião Sul, de Araranguá e Criciúma principalmente. Trabalho atualmente também no pronto-socorro do Hospital de Campanha da Unimed, aqui de Criciúma, e trabalho pela Prefeitura de Criciúma, no ambulatório do presídio regional aqui do município, que é um presídio de triagem, né, um dos maiores presídios do estado, e que atualmente vem enfrentando esse embate também contra o coronavírus lá dentro, certo? É uma unidade de saúde, uma unidade de atenção primária, mas que vai ter que transformar um pouquinho para se adaptar. Cara, esse é um currículo e tanto, né, Marcelo, para é recente a tua formatura, né, cara? 2013 ainda, né? Mas pô, já tem bastante experiência profissional aí, né? O que te dá uma cancha muito legal para responder algumas dúvidas nossas aqui, né, do podcast. E eu queria, então, só, né, como eu havia prometido, dizer como eu conheci o Marcelo. Eu já citei aqui em outros episódios que eu joguei futebol americano, né? E o Marcelo também jogava. O Marcelo era meu adversário, inclusive, né, no time do Criciúma Miners, né? A gente era, né, oponentes em campo, mas sempre muito amistosos fora de campo, né? Durante muito tempo eu também apitei jogos de futebol americano, né? Era árbitro também, apitei alguns jogos do Marcelo aí e tal, e a gente se conheceu e começou a trocar ideias e tal, nessa situação, né? Então, o futebol americano, assim como a graduação, né, foi uma coisa que me trouxe muitos amigos para a vida inteira aí, e o Marcelo é um desses, que eu, né, apesar de a gente não ter tanto contato quanto gostaria, né, até porque a gente mora longe do outro e tal, mas é um cara que eu tenho um carinho e admiração aí, né, e é mais um amigo que o futebol americano deixou para mim na vida. Marcelão, a gente vai começar aí a te sabatinar, a ideia do Show de bola. né? E o Jason vai começar aí, que ele tem algumas perguntas, né? Jason, vai lá, pode começar a falar com o Marcelo. Opa, show de bola. Então, primeiro, prazer por te conhecer aí virtualmente, Marcelo. Espero um dia, quando isso tudo aí passar, a gente se encontrar pessoalmente, né, para bater um papo, até para investigar se o Marquinhos era tão bom assim no futebol americano mesmo quanto ele conta, né? Boa. Bacana, vamos sim. Marcelão, você citou aí na tua fala inicial o SAMU. E eu creio que muitas pessoas que estejam escutando hoje a gente, né, nesse podcast aqui, nesse episódio, talvez não saibam especificamente o que é o SAMU, como ele foi criado, qual que é a atuação específica do órgão que tu citou, né, que tu trabalhas. Poderia esclarecer um pouquinho para a gente sobre isso? Claro, Jason, vamos lá, cara. O SAMU é um serviço de atendimento pré-hospitalar, certo?
É um serviço bem recente no nosso país, tá? Ele foi criado, se eu não me engano, em 2001, 2002, 2001 e 2003. Tiveram 3 leis que foram prematuramente consolidando ele. Por 2005, ele virou uma política regional no estado de São Paulo e Distrito Federal, se eu não me engano, e depois ele expandiu o Brasil afora. Não havia até então um serviço de atendimento pré-hospitalar, necessariamente uma política nacional de atendimento pré-hospitalar, né, em saúde, que contasse com profissionais de saúde, que não os militares, os policiais, que antes faziam esse serviço de forma improvisada, assim, como tinha que ser feito, né? Então, quando o SAMU foi criado, ele teve essa intenção de profissionalizar e é adotado aqui no país hoje o modelo francês de atendimento, que conta com um médico dentro de algumas viaturas. Brasil afora é uma coisa bem heterogênea. Assim. A gente tem ambulâncias avançadas, que são padronizadas, né? As ambulâncias básicas, a diferença básica é a presença do médico, certo? Na avançada tem médico, na básica vai ter um técnico de enfermagem e um condutor socorrista. Na avançada, então, seria um médico, um enfermeiro, não só um técnico de enfermagem, né? E também um condutor socorrista, né? E tem Brasil fora, de acordo com né, como o nosso país é muito heterogêneo, cada realidade vai demandar, às vezes, um serviço específico, né? Então, a gente tem, por exemplo, no norte do país, né, nas regiões ribeirinhas, as motolanchas, as ambulâncias. A gente tem em locais onde o trânsito é intenso, como São Paulo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, bastante também, as motolâncias, que são as motos que fazem atendimento. Então, é uma coisa muito heterogênea, assim, mas, de maneira geral, o serviço é estruturado dessa forma. Assim, é um serviço de atendimento pré-hospitalar que conta com ambulâncias que podem conter médico e podem não conter. Bacana, legal. Lembrei agora, Marcelo, o Marcelo sabe que eu dei aula um tempo num cursinho pré-vestibular aí em Criciúma, na cidade que o Marcelo mora. Tenho um ex-aluno que é técnico de enfermagem do SAMU aí, o Marlon. Um abraço pro Marlon Rabelo. Show, Marlon, gente boa demais. Conhece ele, cara? Que legal. Conheço, pô, o Marlon tá cursando medicina. Tá cursando medicina, esse aí. Gente finíssima, gente da melhor qualidade. Exatamente. Marcelão, o Geisa perguntou para ti do SAMU, né? E eu queria que tu explanasse um pouquinho, cara, já que você trabalha nesse sistema, né? O que é o SUS? Como é que ele foi criado? Quando foi criado? E como é que ele funciona, assim, de uma forma geral, um apanhado geral pra gente? Certo, vamos lá. Então, Marquinhos, o SUS ele é uma política nacional de assistência em saúde, certo? E a parte semântica disso tem que ficar muito clara, porque antes do SUS existir, não existe uma política nacional de atendimento à saúde ou assistência à saúde. Existia uma organização de atendimento à saúde que como em qualquer momento ela sofre interferências do cenário político-econômico daquele momento, do cenário sanitário daquele momento e epidemiológico, as doenças ativas e que matavam mais, e também sofre uma intervenção direta de como se organizava esse setor de saúde, certo? Antes de o SUS existir, isso a gente poderia voltar até a época do Império, se fosse necessário, basicamente a gente não existia uma medicina, uma assistência à saúde organizada. Ela meio que se fazia de acordo com aquilo que matava mais, e não no sentido que a gente tem hoje de uma saúde preventiva, né, de prevenir através da atenção básica que as doenças cheguem no desfecho grave, né? Então, se a gente for voltar assim, na época do Império, na época da República Velha, da Nova República, na época da ditadura e depois os tempos mais modernos, a saúde se transformou muito e sempre em cima daquilo que trazia mais consequências econômicas do que sanitárias. Então, se a gente for voltar, a gente vê que, por exemplo, na época do Império, né, até de 1500 até 1889, o que matava mais eram as epidemias grandes, as pestes, né, as doenças pestilentas, porque não havia conhecimento de saúde. Para ter uma ideia, uma pesquisa que eu acabei fazendo, existiam 4 médicos formados no país até o século XIX. Então, não tem como 4 médicos atenderem um país inteiro, embora a população não fosse tão grande naquela época, né? Mas isso delega que esses 4 médicos estavam sob o jugo da família real, não da população. Então, não existia assistência médica. Como a gente costuma dizer,
a organização de saúde era 100% excludente. Ela não incluía a população, incluía quem poderia ter acesso àquilo ali, que era um grupo, uma oligarquia muito pequena, né? Uma aristocracia praticamente. Então, não existia nada que pudesse fazer funcionar a saúde. E ao longo dos anos isso foi mudando, né? Foram criando sempre em cima do problema econômico, né? Porque se criou a indústria e o trabalhador tinha que ficar horas dentro de uma fábrica e ficava doente, e as mulheres não podiam atender as crianças morriam. E a gente sabe que mortalidade infantil influencia diretamente no IDH. Então, economicamente, isso é ruim para um país, porque, embora seja um índice, ele demonstra o quanto o país não consegue avançar economicamente e fornecer também as condições para que avance, porque um trabalhador doente também não consegue trabalhar. Nesse sentido, foram se criando estruturas e dispositivos não estatais, sim, às custas de financiamento do próprio trabalhador e do empresário, que era quem detinha o giro de dinheiro naquela época, né? Que começou com as CAPs, que eram centros as caixas de aposentados e pensionistas, né, que faziam os pagamentos de fundos de saúde e previdência. Depois foi evoluindo para os IAPs, na época do Getúlio, que foi uma época onde a saúde evoluiu muito, né? A saúde foi sendo constitucionalizada, foi entrando no Estado devagarzinho, mas ainda às custas da iniciativa privada e do trabalhador individual. E chegou num momento da ditadura, onde ficou aquele limbo, né, onde se investia o mínimo possível em saúde pelo milagre econômico, né, uma coisa quase que maquiavélica. E até que se chegou na Constituição de 88, que aí sim, a saúde a partir dali era uma política, porque era garantido na Constituição que a saúde era um direito universal, né, de todos os cidadãos. Então, a partir dali a saúde sim virou uma iniciativa do Estado, então 100% includente. Agora até ali não, até ali só existiam organizações, era uma coisa muito zoada, não incluía toda a população. E a partir daquele momento de 88, da promulgação da lei 8080, da 8149, é que o SUS começou a se estabelecer como política nacional. E dali em diante foram sendo criados programas que hoje, embora com muitos problemas e com um subfinanciamento já crônico, né, desde a época do Império, hoje a gente ainda tem muito mais do que a gente teria se não tivesse esse SUS, né? Tem todas as críticas ao SUS, mas na verdade ele ainda é o que democratiza um pouco o acesso à saúde, né, Marcelo? Nivela, embora a gente não tenha essa noção, porque muitas vezes a gente também está envolto em um viés de realidade, né? Por viver em cidades grandes e tal, ele nivela muito bem, embora não atinja toda a população ainda como deveria, né? Ele consegue nivelar a atenção básica da saúde, pelo menos oferecendo o mínimo do mínimo, né? Que seriam a assistência básica de saúde através dos profissionais de enfermagem, eventualmente dos profissionais médicos e tratamento das doenças básicas, né? Sim, questão de vacinação também, tudo isso o SUS tem um papel muito importante, né, cara? Tem, exatamente. Diminuindo a mortalidade infantil, a gente sabe que a população vive mais, vivendo mais a gente consegue garantir a economia do país e garantir todo o desenvolvimento de uma região, né? Verdade, verdade. Vai lá, Jason. Sei que você tem mais perguntas para o Marcelo. Não, que aula, hein? Nossa, essa parte histórica, né, Marquinhos? A gente é muito fã Os dessa parte nossos... histórica de tudo, né, cara? Sempre. Exatamente, eu acho que quem nos escuta constantemente já entendeu que eu e o Marquinhos adoramos a parte histórica. Então foi muito legal. Marcelo, você citaste aí agora na tua resposta para o Marquinhos, né? Então, que a importância do SUS e que, né, ele faz um nivelamento aí, né, de pelo menos a parte mais básica para a população um pouco mais carente. E eu gostaria que você me confirmasse algo que eu confirmasse ou refutasse, né? Algo que eu escuto bastante das pessoas que vêm de fora, né? A gente recebe bastante intercambista aqui na universidade, tem contato com estudantes de pós-graduação que vêm fazer um estágio aqui no Brasil, né? E às vezes eles vêm de países de uma realidade um pouquinho até pior do que o Brasil, né? Países aqui da América do Sul, nossos vizinhos, ou países da África, ou mesmo da Europa não tão forte economicamente, né? Da Europa um pouquinho mais, outros países mais fracos economicamente, e eles vêm aqui e ficam assim abismados, eles falam muito bem, elogiam muito assim o SUS brasileiro, né? Falam que
que a gente é referência mundial em várias coisas. E pelo outro lado, assim, às vezes a gente vê tanto brasileiro reclamando, né, e tacando pedra e dizendo que não funciona. Como é que é essa realidade, Marcelo? Tem realmente áreas dentro do SUS que a gente é referência mundial, assim, e tem que se orgulhar por isso? Com certeza, Jesus, com certeza. O SUS, ele tem os seus problemas, são problemas endêmicos, crônicos, e geralmente eles estão mais relacionados é, a um subfinanciamento também crônico do que a uma política ruim, certo? O SUS não tem uma política tão ruim como parece. É claro que na teoria toda política parece ser perfeita, vai funcionar, mas a gente sabe que na prática são vários os vieses, a própria corrupção atrapalha muito. Mas sim, o nosso país tem um sistema que é sólido, certo? Não é um sistema frágil. O SUS ele pode ter as suas oscilações, principalmente durante períodos como o de agora, onde a gente tem que se reinventar, mas a gente consegue garantir na grande maioria do tempo o acesso às medicações, às campanhas de vacinação, aos programas de doenças infecto-contagiosas, e justamente são esses os programas que fazem o país ser referência internacional. Para você ter uma ideia, quando a gente pensa em SUS e pensa em problema, qual a primeira coisa que vem na cabeça? A unidade de saúde básica, certo? Posto de saúde, como a gente está acostumado a contar, que já não é mais posto de saúde desde 2007, pelo amor de Deus, estratégia de saúde da família. É justamente esse programa que é o programa mais reconhecido internacionalmente. É o primeiro programa citado em todos os países como a maior eficácia em cobertura de saúde pública. Japão, Noruega, a maioria dos países nórdicos tenta copiar esse modelo brasileiro, porque embora o Brasil tenha essa característica sociodemocrática de intervenção do Estado na saúde, os países que tentaram ser liberais nessa área, eles passam problemas quando a população entra em algum problema econômico, porque a perda da mão de obra do trabalhador faz com que ele fique subfinanciado em casa e não consiga cobrir gastos com saúde. E isso, justamente nesse momento é que o SUS consegue dar uma maior cobertura, que a gente consegue tratar o desempregado 100% do tempo, entendeu? Os programas da Estratégia de Saúde da Família, que são os hoje mais enfatizados, eles são multidisciplinares, eles não cobrem só aquilo que a gente está vendo quando vai no posto de saúde, que é um profissional médico, um profissional de enfermagem, eventualmente nutricionista, fonoaudiólogo, dentista. Eles fazem muito mais do que isso quando a gente começa a criar os dados e saber quantos hipertensos a gente tem na região para criar uma política de desenvolvimento regional a respeito de exercícios físicos, de alimentação orientada, enfim. Ele dá uma liberdade enorme assim no SUS para que regionalmente a gente consiga fazer um trabalho que parte muito daquele princípio da Constituição de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, porque é um país muito grande, muito heterogêneo, não tem como dizer que há uma política que funcione para o país inteiro. A realidade de Criciúma, onde eu moro, é X, a realidade de Içara ao lado é Y, a de Siderópolis, que é uma zona rural, é Z, e por aí vai. Quanto mais a gente caminha, mais a gente vai ver um local muito diferente, com acesso à saúde muito mais difícil, muitas vezes, e que precisa se reinventar localmente. Então, a estratégia de saúde da família, por exemplo, ela, embora com os problemas que a gente sabe que tem, porque são vários níveis de financiamento, né? E até essa verba chegar e ser implementada e chegar novamente para poder pagar os salários e pagar os insumos e pagar as políticas, os programas, a gente sabe que tudo isso é um problema que é econômico, não é só um problema sanitário. Mas sim, a estratégia é um dos programas que o Brasil mais se destaca. Além desse, como o Marquinhos comentou, vacinação, a cobertura de vacinação brasileira, pela demanda, pela dimensão de país que a gente tem, pelo tamanho populacional, né? Todas essas dimensões são consideradas quando a gente avalia uma política nacional de atenção à saúde, ou seja, um sistema de saúde público que consiga cobrir 210 milhões de habitantes. Se pensar num sistema de saúde não público já seria algo mais difícil de acontecer. Imagine um sistema público, né? E o Brasil consegue atingir em uma parte muito grande esses 210 milhões de habitantes. Então, sim, as vacinações contam muito por diminuir mortalidade e morbidade infantil e materna. Depois a gente tem um programa de combate ao HIV, muito bem citado há muito tempo. O HIV ele tem índices de diagnóstico e tratamento no nosso país que são referência.
consegue se diagnosticar rápido, consegue se tratar rápido, e a exemplo da maioria das cidades, por exemplo, no meu município, a gente tem um programa de atenção ao doente que é soropositivo. Então, ele consulta a cada 3 meses, faz as sorologias necessárias, os ajustes de medicação, isso tudo sem precisar passar no médico da atenção básica do bairro. Então, isso agiliza o processo. As drogas que a gente tem disponível do SUS são boas drogas, né? Então, a gente tem essas opções. Além disso, tem outros programas que eu posso citar. Um que recentemente vem sendo muito bem citado, que é os programas de combate à hepatite C, que é um problema muito grave, gera uma morbidade muito grande, principalmente entre as populações fragilizadas socialmente, os moradores de rua, os pacientes que têm adicção de álcool, que acabam contraindo HIV pelo meio que convivem, ou pelas relações sexuais, ou pelas transfusões sanguíneas, ou uso de compartilhamento de seringas ou de materiais para abuso de droga. E, eventualmente eles vão se contaminar com hepatite C e eventualmente eles vão desenvolver cirrose, e isso é uma morbidade gigantesca para um sistema de saúde que tem que atender tanta gente. E no Brasil a gente tem conseguido tratar isso de forma mais rápida, com drogas que são novas, cada vez mais precocemente liberadas no país, por aí vai. E tem outros programas que também são, às vezes, menos perceptíveis e que fazem até mais parte da nossa realidade, como o Programa de Combate ao Tabagismo, que é uma iniciativa fomentada a nível de país, literalmente, faz parte dos programas que estão dentro da Política Nacional de Atenção Básica, do PNAB, né? E que literalmente é um dos maiores fatores de risco que a gente tem para uma centena de doenças, e o combate ao tabagismo, né, ao fumo, ele diminui esses riscos, ele faz com que as coisas fiquem mais seguras para o doente crônico, né? Então, esses programas que eu me lembro agora são os que vocês, com certeza, são sempre relacionados internacionalmente. Já é muita coisa. Eu não fazia, eu tinha a ideia da questão da saúde da família, que já tinha ouvido falar, tinha lido sobre, de vacinação. Mas, pô, vê, HIV, hepatite C, cara, tabagismo, não tinha ideia. Muito legal. Legal mesmo. Ô, Jason, eu sei que tens uma dúvida aí sobre duas PECs que você estudou aí, nosso deverzinho de casa, né? Dei uma olhada também, mas quero que você pergunte aí para o Marcelo. Ah, pois é. Então eu vou confessar agora que o Marcelo está falando do aspecto aqui, pô, a gente tem um sistema de saúde que tem que cobrir um país continental, né? Realmente é muito difícil. Então, imagino eu que, né, demande um aporte financeiro bastante grande do Ministério da Saúde, né, para que ele possa funcionar corretamente como um sistema que atenda toda aí a nossa população, todos os 210 milhões de pessoas, né, ou boa parte deles, né, como o Marcelo colocou. E aí, ali por volta, então, de 2016, eu fui um dos caras que escrevi, né, a gente entrou na ciência numa corrente de apoio ao SUS, e eu escrevi ali textos, né, contra a PEC 55, que, né, estava no Senado na época, e infelizmente acabou sendo aprovada a tal chamada, né, na época, de PEC do fim do mundo, né, que limita o teto dos gastos em saúde pública e na ciência brasileira. E ela acabou sendo aprovada, né, no Senado Federal, virou uma emenda constitucional, né, emenda constitucional 95, e pelo que a gente vê, ao menos do lado da educação e o que a gente consegue se informar, né, a respeito do lado da saúde, ela foi bastante prejudicial. Então, eu queria saber aqui do nosso grande especialista, né, de uma pessoa que está lá dentro e que tem muita propriedade para falar a respeito disso para a gente, se realmente, né, as PECs ali de 2016, a emenda constitucional, elas acabaram, de certa maneira, prejudicando um pouco o funcionamento do Sistema Único de Saúde do Brasil. Então, Jason, realmente, cara, assim, a PEC 241 ou a PEC 55 e depois a emenda constitucional 95 foi uma coisa que dividiu muito o país, né? Porque o Brasil vinha de uma crise grande, uma crise mundial muito grande, que já vinha inflando o SUS, porque o que acontece nessas grandes crises, né, é que muitas vezes o trabalhador que está com um vínculo frágil, como vem acontecendo agora, inclusive durante a pandemia, e que acaba sendo desempregado, ele vai para onde? No SUS, certo? Então ele inflou o SUS, um cara que não contava com o SUS, muitas vezes vai para o SUS. Então, aquele trabalhador de classe média baixa, que às vezes tinha um dinheirinho guardado para fazer uma consulta médica ou para comprar um remédio, do dia para a noite ele passa a não ter nada. Ele
depois, inclusive, da reforma trabalhista, ele passa, às vezes, não contar nem com o seguro-desemprego, e ele vai depender exclusivamente do SUS para o básico, para paracetamol, para pegar um ibuprofeno, um remédio para hipertensão, um remédio para diabetes. Inflando o SUS, a gente automaticamente aumenta os custos dele, certo? O SUS custa mais caro para o país. Parte de qualquer política de atenção à saúde, certo? De qualquer plano que a gente vá falar, em convênios particulares ou não. Tem mais conveniados, eu vou ter um custo maior. A questão é que a PEC fez o quê? Se eu tenho um plano, por exemplo, um convênio de saúde que ele custa mais caro em relação a custos, literalmente, eu cobro mais caro do consumidor final. Aí o que a PEC do teto fez? Eu não posso cobrar mais caro do consumidor final. Então, como é que esse sistema vai se equilibrar? Ele não tem como se equilibrar, certo? Então, congelar por 20 anos uma verba, e o cálculo é um tanto quanto injusto, né? Porque o cálculo ele pega o investimento em saúde no ano de 2017, no caso relacionado à saúde, né? E tu vai corrigir isso pela inflação, mas só se baseando no que foi investido em 2017, e não no que é investido em 2018 mais a inflação, 19 mais a inflação, não. Então, vamos supor que eu tenha 200 bilhões investidos em 2017, e se eu corrigir pela inflação a X%, vamos supor que o valor que deveria ir seria um 220 bilhões. No ano seguinte, se eu fosse corrigir por mais, sei lá, 10%, eu teria 242 bilhões. Só que com o congelamento das verbas, eu vou ter, se a inflação for de 10% em 2017 e eu investi 220 porque teve inflação, em 2018, se eu tiver uma inflação de 5%, eu vou ter 210 investidos e não 230, entendeu? Então é um valor muito injusto que ele cai ao longo dos anos, muitas vezes, porque claro que vai depender da economia em como a inflação vai se comportar, mas quanto menor a inflação, menor a verba também investida em saúde. Tudo bem, a gente sabe que tem custos que vão girar ao redor da inflação, mas tem custos que não. Por exemplo, o crescimento populacional. O crescimento populacional não está previsto na inflação. E as pessoas vão crescendo ao longo de 20 anos, né? Até 2036 a população vai aumentar, as projeções de custos vão aumentar e o valor investido vai ser o mesmo. Então, isso estatisticamente já é injusto, né? Só olhando a parte estatística. Se eu for pensar na prática, com certeza tiveram consequências, certo? Porque a gente nota que em 2016 foi aprovado essa PEC e o que aconteceu em 2017? A revisão do PNAB, que seria a Política Nacional de Atenção Básica. Na revisão do PNAB, basicamente ele funciona para o quê? Existem na saúde níveis de complexidade, certo? A atenção básica, a atenção de média complexidade, que seriam os hospitais secundários e terciários, que são aquelas internações para as doenças mais simples e que não precisam de UTI, tipo pneumonia, uma infecção renal, doenças que não são tão graves e tem alta complexidade, que são os grandes centros, né? Os hospitais que tem tomografia, que tem neurocirurgia, que tem hemodinâmica, cirurgia cardíaca e por aí vai. Dentro desse inflado de custos que a gente tem, o PNAB ele fica na atenção básica, que seria a baixa complexidade. Prevenção, basicamente. A unidade de saúde, a estratégia de saúde da família. Como o custo diminuir, o investimento, né, já não ia mais crescer, o PNAB também teve que segurar muita coisa. Então, alguns programas foram sendo cortados, e eles não são cortados a nível de Brasil, né? Mas eles são cortados do tipo, essa verba não vai vir e cada município escolhe o que vai tirar, porque regionalmente o SUS é decidido dessa forma, né? Então, o que acontece é que o PNAB também teve que se reinventar e meio que foi uma derrota, inclusive, para o sistema de saúde, que durante o PNAB eles discutiram em 2017 que já não ficaria a cargo do município ter ou não estratégias de saúde da família, uma obrigatoriedade mínima que antes era totalidade, né? Agora passou a não ser totalidade. O município pode contar com outros tipos de redes de assistência à saúde do SUS. Quais são essas redes de assistência? Quem já trabalha com saúde ou já ouviu falar, a gente sabe que quando eu vou consultar numa unidade de saúde, ela pode ser uma estratégia de saúde, que é uma unidade geralmente é aquelas bonitonas, referência, um prédio bacana, bem pintado, com salas amplas, muitas vezes fazem sutura, fazem procedimentos ali. E a gente tem as unidades menores, que muitas vezes estão dentro de outros prédios e que fazem só a consulta ambulatorial e só. Geralmente eles não contam com especialistas nem nada do gênero, que a gente chama que são as UBS, que são unidades básicas de saúde,
que não são estratégias, não tem um programa específico, né, com um investimento específico como a estratégia de saúde, mas que existem para dar um atendimento mínimo possível à população. Não é o ideal ter uma UBS, o ideal é ter uma estratégia de saúde da família. E como o PNAB enfrentou esse cerceamento dos custos, eles tiveram que, da mesma forma, cercear a forma de direcionamento dos investimentos que iam ser realizados no país, porque senão o SF não ia conseguir se manter, por exemplo, nas proporções que eram previstas, né, quando a gente começou a conversar em ter estratégias da saúde Brasil afora. E os impactos são sentidos paulatinamente, certo? A gente não sente tudo de uma vez só. A gente sente no sentido de que, eventualmente, os insumos vão faltar mais, a qualidade do material vai diminuir. Então, por exemplo, a gente, não só falando de atenção básica, né, mas, por exemplo, nas ambulâncias que eu trabalho, assim, a gente vê que, ao longo dos anos, o cerceamento da verba fez com que a qualidade do material também diminuísse. Porque antes a gente tinha material que de primeiríssima qualidade, na época que a gente estava antes crise, pré-crise, assim, né? Quando o Brasil ainda estava um pouco mais forte, o Estado mais forte também, o material disponível na ambulância tinha uma qualidade muito boa, assim, a gente tinha os abocados mais caros, a gente tinha material que dura muito, que não quebra, material confiável, que é o material que a gente tem que dar para a população ser atendida de forma digna. E depois a gente teve que fazer o contrário. A gente teve que receber um material bem simples e lutar para conseguir um material um pouquinho melhor depois. Porque o custo diminui, o investimento diminuiu, o custo tem que diminuir. Senão a dívida aumenta, né? Vai faltar coisa, não vai pagar ninguém, e por aí vai. Então, eventualmente foi esse sentido, assim, ao longo de anos, né? Porque não é uma coisa que surge tão impactado de um ano para o outro, mas é sentido, com certeza é sentido, Jason. Então, essa história do teto de gastos, ela é bem complicada, né, cara? Porque eu queria que tu falasse um pouquinho, Marcelo, sobre qual o impacto disso agora, nessa questão do Covid. A gente vai entrar um pouquinho na parada do Covid-19 e se essa contenção de gastos, né, esse teto de gastos, realmente influenciou agora nesse combate aí a essa doença Covid-19. Então, Marquinhos, sim, com certeza, né? Os investimentos em saúde, eles poderiam ter sido maiores, certo? Um investimento maior significa a gente hoje não precisar comprar às pressas o que poderia ter sido paulatinamente comprado, investido, né? Então, ventiladores, por exemplo, estão bem alta, né? Ventilador é uma coisa que realmente o preço dele é alto, né? Mas ele sobe mais quando a demanda também é muito alta, que tá no caso é agora, certo? A gente vê iniciativas, né, do pessoal tentando montar ventiladores artesanais, né, ou mesmo as grandes universidades aí montando ventiladores, as próprias iniciativas privadas, né, a gente vê hoje, recebe nas nossas redes sociais, né, vídeos do pessoal montando esses equipamentos e tal, que estão longe de seus ideais, né, e que tão pouco talvez supram a necessidade da função que precisa, né. São todos materiais que a gente poderia estar investindo ao longo dos anos, né? E não precisar investir isso às pressas, com uma verba mal controlada e mal fiscalizada, com grande chance de desvio. Então, isso fragiliza o sistema de várias formas, certo? E pensando na forma de ciência, também no cerceamento da verba da iniciação científica, a gente pensa também no desenvolvimento de tecnologia. E não desenvolver tecnologia significa que a gente não tem tecnologia, por exemplo, para criar testes como a gente precisaria. Por que a Coreia do Sul, por exemplo, a Nova Zelândia e alguns outros países conseguiram testar a população inteira? Não é porque eles compraram muitos testes, é porque eles desenvolvem muitos testes. E a única forma de efetivamente conseguir saber o grau de disseminação de uma doença na população é testando, certo? Você testa e você sabe o quanto essa doença está disseminada. Agora, só vai testar quando tem um material, um insumo. E esse cerceamento da ciência, essa restrição de verba, fez com que a gente não conseguisse, por exemplo, no momento X da pandemia, desenvolver a quantidade de testes necessários, certo? A Fiocruz enfrentou um grande problema, conseguia fazer, se eu não me engano, acho que eram 10 a 30 mil testes semanais, problemas muito grandes estruturais assim que são consequências, né, e não são mais foi uma constatação de uma consequência, né, chegar na frente de uma pandemia e ver que a gente fez um mau negócio, né, quando limitou essa verba lá atrás. Salvou a economia, mas a custo de quê,
né? Então, com certeza, tiveram impactos que a gente nem vai conseguir prever ao longo dessa crise. É verdade. Ô Marcelo, então, a gente tem uma outra pergunta aqui para ti, que é o seguinte, cara, que eu acho que essa é bem importante para o momento atual, né? Que é a gente dizer qual a importância, né? Você dizer para a gente qual a importância do SUS no combate à Covid-19, né? Essa pandemia que está nos assolando aí nos últimos tempos. Certo, então, bora lá. Então, Marcos, é o seguinte, cara, a Covid-19, né, essa pandemia tenebrosa, essa coisa realmente que pegou todo mundo de surpresa, ficou muito claro a forma como a gente, analisando aquela curva gaussiana, né, aquela curva que parece um sino, que cruza os picos de casos, os picos dos casos com a capacidade do sistema em atender a exatamente esses casos graves, né? O SUS trabalha exatamente em cima dessa interface, porque muitos países, e talvez saiam análises futuras disso, né, vão evidenciar a capacidade de atendimento dos países que têm um sistema de saúde pública e dos que não têm, e talvez cruzem isso com mortalidade. Tem estudos acontecendo nesse sentido na Inglaterra, que por terem o NHS, né, que seria um sistema de saúde pública britânico, eles produzem, é muito mais organizado que o SUS em alguns pontos, eles conseguem produzir muita literatura científica e talvez eles consigam evidenciar isso melhor. É, o SUS ele consegue nivelar, o sistema de saúde pública ele consegue nivelar o atendimento da população. Esse nivelamento ele acontece em tantos sentidos que a gente não consegue às vezes entender ou compreender num primeiro momento, porque quando a gente fala em como o SUS consegue se comportar frente à Covid-19, a gente não pensa só no desfecho, que é a doença. A gente pensa em como os pacientes estão chegando até o momento de ficarem doentes. Por quê? A gente fala em grupos de risco, certo? O principal grupo de risco, por exemplo, para a doença da Covid grave, né, Covid-19 na sua forma mais grave, seria a hipertensão. Então, evidenciado, se não me engano, 53% dos casos graves possuíam um diagnóstico de hipertensão pela fase tardia da doença, que se trata de uma fase hematológica e não uma fase respiratória ou infecciosa puramente como se achava. Então, o doente que chega, né, no momento de ser infectado com uma hipertensão mais bem controlada, né, com menos complicações cardiovasculares ao longo da sua vida, ele chega com a parte da atenção básica um pouco melhor cumprida, certo? É diferente da gente não ter, por exemplo, um acesso tão bom à saúde, o que pode acontecer, inclusive, no nosso país, né? E que acontece, com certeza, no nosso país, e um local onde, por exemplo, não tem a medicação disponível e o cara ficou 3 meses sem medicação antes de ser contaminado. E aí, nesses 3 meses, vamos supor que ele tenha tido um AVC. Já no primeiro mês, digamos assim, vamos supor que seja um cara ali dos seus 48 anos, obeso, com uma estrutura abdominal aumentada, sedentário, que está correlacionado muito com gravidade no coronavírus pela questão hemodinâmica, né, pela dinâmica cardiovascular. Esse cara, às vezes, aí, no início da sua falta, da ausência do seu tratamento, né, de ter perdido a adesão, ele pode ter tido um evento cardioembólico grave. O cara teve um AVC isquêmico. Ele vai, com certeza, estar sendo anticoagulado aí nos próximos meses, e quando ele chegar a ser infectado com o coronavírus, ele vai estar fragilizado, certo? Porque ele não teve acesso à saúde naquele momento. Mas o SUS consegue cumprir muito disso, agora não tudo, né? Porque não é um sistema ideal, mas ele consegue nivelar um pouco dessa parte da atenção básica, que é onde a gente pouco pensa, né? Que a prevenção realmente é o que faz o doente ter uma morbidade e uma mortalidade menor também. E quando a gente vai progredindo, né, nesse nível de complexidade, saindo das estratégias, entrando nos hospitais, ou primeiramente nos centros de triagem, que acredito que devem estar acontecendo no Brasil afora, acontecem aqui no nosso município, a gente vê que o SUS consegue cumprir também isso, porque, por exemplo, regionalmente, a gente tem, por exemplo, um hospital de campanha aqui na cidade e a gente tem outros 2 ou 3 centros de triagem. Então, o hospital de campanha, por exemplo, que eu trabalho, com certeza consegue cumprir e unificar muito da função dele, mas ele consegue fazer isso para os, sei lá, acho que são 70 mil cooperados, né, assegurados, perdão, que fazem parte dos planos aqui na região,
e consegue cumprir bem a parte para essas 70 mil pessoas, mas quando a gente está pensando a nível de região SUS, a abordagem é muito maior, as questões socioeconômicas influenciam mais, né? Porque, por exemplo, alguns bairros mais periféricos da cidade, eles não têm acesso, por exemplo, à saúde tão bom, assim, embora tenham garantido unidades de saúde básica funcionando e tal. É, a gente tem que pensar na questão prática. Por exemplo, um bairro perigoso aqui da cidade, esse bairro à noite ele vai ter um trânsito baixo de pessoas porque já não está tendo nem trânsito de ônibus, certo? Então, as pessoas não saem de casa. Só que as pessoas ficam doentes à noite, eventualmente. Então, como é que essa pessoa vai ir para por exemplo, lá no centro, num centro de triagem? Não vai ter como ir sem que ela tenha que pegar carona com alguém, ou pedir para alguém buscar ela, ou pagar um vizinho para levar ela, sem que tenha alguma coisa que vai ter que acontecer para suprir o que o Estado não está conseguindo suprir naquele momento, né, pela questão da pandemia. Então, se por acaso não tivesse um centro de triagem nesse bairro mais pobre, essa pessoa não ia muitas vezes ter um diagnóstico precoce de que aquilo pode ser uma síndrome respiratória inicial e que precisa ser isolado e que talvez tenha que ir no hospital já começar a fazer os exames iniciais e talvez até internar. E quando essa pessoa tem o primeiro contato com um centro de triagem e ela é diagnosticada com uma doença potencialmente grave, ela já é redirecionada com o veículo da própria saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, para que ela vá para o hospital, consiga dar o segmento no seu atendimento, principalmente os casos que são mais graves, né? Eles vão de ambulância e tudo isso fluxo dentro do SUS, sem que a gente precise particionar, fracionar isso em coisas que talvez complicassem mais, como transporte terceirizado, que eventualmente a gente até poderia precisar se não tivesse isso disponível. Então, o SUS consegue preencher essas lacunas sociais, de não deixar as pessoas completamente desamparadas, porque a gente sabe que, embora os casos graves não sejam os mais frequentes, graças a Deus, durante uma pandemia dessa, eles vão com certeza ter um impacto maior na população que está em maior risco. A população que está em maior risco é quem? É quem não tem acesso a boa saúde ou quem não tem uma saúde boa porque tem que trabalhar 10 horas por dia, por exemplo, né? E que não tem como, às vezes, comprar uma medicação e que se essa medicação falta no SUS, ela fica sob risco. Então, o SUS consegue preencher muito disso. Eu acredito que essa seja a principal função do SUS. E, claro, quando a gente vai para alta complexidade, isso é mais visível ainda, porque o custo, por exemplo, de uma diária de UTI é caríssimo, pode passar de R$ 10.000 facilmente, né? Então a gente pensa que quem é que consegue bancar uma diária de UTI hoje? A porcentagem da população é a menor possível, certo? Já o SUS não, o SUS faz com que qualquer pessoa possa ser internada numa UTI sem ter custos. Inclusive, recentemente nós perdemos um grande amigo, e eu fico muito triste assim por isso ter acontecido. Acho que você deve ter visto nas mídias também, Marcos, que foi o Bryce, que um jogador que teve, um norte-americano que teve jogando no Miners. Inclusive na época que eu fui presidente do Miners, nós trouxemos ele, e ele e o Daront, né? E o Bryce, um cara de 31 anos, um atleta profissional, um cara que não tinha nenhum problema de saúde, não usava drogas. Saúde, um cara com muita saúde, né, cara? Ele veio a falecer por Covid-19 em 8 dias. Cara, Entendeu? não sabia, cara. E esse cara, Não sabia. então, ele foi uma tragédia, assim, foi uma tragédia mesmo, assim. Todos ficaram muito tristes aqui na cidade, porque ele era um cara, era um ursão, assim, né? O cara era um panda, todo mundo gostava do cara, o cara era o mais gente boa que tinha. E foi tudo muito rápido. E nos Estados Unidos, cara, quem não tem Obamacare, que é uma fração gigantesca da população, porque a minoria tem o Obamacare, que seria o plano de saúde pública deles, né? Ou tem um seguro, ou essa pessoa vai ter que pagar pela saúde. E infelizmente o Bryce não tinha esse seguro. Ele tinha o seguro social, se não me engano, que eles chamam, né? Que tu paga uma taxa, uma anuidade ou uma mensalidade, para que tu tenha acesso a certas partes do sistema de saúde. Então, por exemplo, ele teve acesso à saúde garantido porque lá eles tratam todo mundo. Só que a conta fica. E a conta fica para uma senhora de... Exatamente. A conta fica para uma senhora de 60 anos, que é a mãe dele, que não tem condições de bancar aquela conta milionária, que ficou de 8 dias de UTI, entendeu? Então, a gente vê a importância do SUS nesses momentos, nesses pontos, assim, onde a população vai ter o atendimento, independente dela poder pagar por aquele atendimento ou não, entendeu? Isso nenhum outro sistema de saúde consegue fazer.
Cara, acho que muitas coisas importantes que a gente pode tirar dessa tua fala agora, Marcelo, mas, né, várias, mas duas principais para mim, assim. Primeiro que essa história de grupo de risco para Covid está caindo por água abaixo, né, cara? A gente já está vendo que são N fatores, a gente não conhece ainda exatamente o funcionamento do vírus. Eu e o Geis comentamos isso aqui em outro episódio, né? Então a gente, né, tem que cuidar com essa história. É óbvio que quem tem uma imunidade mais baixa, né? Quem é imunodeprimido por algum motivo, tem uma idade mais avançada, né? Quem tem problemas respiratórios está mais exposto, mas, né, a gente viu aí no exemplo que tu deu, um cara super saudável e tal, que, né, veio a falecer em decorrência da doença, né? E outro problema é Isso. como a desigualdade influencia na tua chance de sobrevivência nessa doença, né, cara? Porque daqui a pouco os leitos de UTI vão começar, como já está acontecendo no norte do país, né, em alguns estados do Nordeste também, os leitos de UTI do SUS vão começar a ficar ocupados e os médicos vão ter que escolher, né, cara, quem vai ter acesso à parada. E isso é triste demais pensar, né? Isso é muito triste, Marcos, porque a gente já faz isso várias vezes ao longo da nossa carreira, né? Uhum. Trabalhando eventualmente até no SAMU, cara, que é a carreira que eu sou mais apaixonado em desenvolver, porque realmente eu sou um amante da medicina de emergência e eu sou apaixonado pelo ambiente pré-hospitalar, que foi onde eu tive as experiências mais fascinantes da minha carreira. O pessoal às vezes, né, pode levar a mal, porque a gente pensa assim, pô, o cara tem uma experiência fascinante em lidar com a dor dos outros, assim, pô, um acidente com várias vítimas. Mas é justamente ali onde a gente consegue colocar o nosso preparo em prática, né? Muitas vezes a gente teve que decidir, né, quando chegar numa cena, em quem atender, né? Porque a gente tem uma ambulância com um profissional médico, muitas vezes tu vai ter uma ou duas equipes na cena e às vezes são dezenas de vítimas. Então quem salvar? A gente já fez essa escolha antes. E a pior escolha que a gente tem que fazer é justamente essa. É em olhar uma outra vítima e torcer para aquela vítima não piorar tanto assim, para dar tempo de eu atender ela, né? O problema da pandemia é que torna isso da exceção à regra, né? E fazer disso uma regra é algo muito triste, assim, porque tem um impacto sanitário, social e no próprio profissional que tem que tomar essas decisões. O norte do país e algumas regiões do Nordeste, principalmente em Fortaleza, eles passam realmente por um momento muito delicado, Marcos, porque eles estão tendo que fazer essas decisões diariamente, tendo que se criou um score, né? Eu não posso te dar certeza agora de como é a pontuação que eles fazem, mas eles levam em consideração diversos dispositivos para gerar uma pontuação, um score, né, que vai dizer quem eu devo tratar prioritariamente, quais pessoas têm a chance de sobreviver da doença e quais o prognóstico vai ser reservado e diminuindo o meu nível de tolerância para definir o que é reservado e o que não é reservado, né? Porque o problema do coronavírus como doença grave é que até de fato às vezes ela não progride tão rápido para um óbito. Assim. Nas formas mais graves de doença, eventualmente sim, né? A gente tem casos que sim, mas o problema é que muitas vezes ela fica num nível de gravidade alto por muito tempo. Então ele ocupa o recurso por muito tempo. Então é nesse ponto que a gente tem que definir ou quem atender, porque às vezes você tem uma pessoa com uma grande chance de sobreviver e que vai ocupar um leito por um tempo maior. E às vezes tem uma pessoa muito grave, mas que a pontuação dela seja maior, por ela ter diversas doenças, por ela ter uma idade mais avançada, e a pontuação dela ser infinitamente maior para risco e não tu acaba não investindo nessa pessoa porque não tem um prognóstico tão bom. Então é uma decisão terrível assim, de se pensar. A gente nesse cenário de pensar em tratar os que têm mais chance, a gente lida com um tipo de triagem que se chama START, que é uma das triagens, né, que é para quando os recursos são suplantados pela capacidade de atendimento. Perdão, são suplantados pela quantidade de vítimas. Isso a gente também em qualquer ambiente de emergência, seja intra-hospitalar ou pré-hospitalar. E no intra-hospitalar isso é novidade para a gente fazer, certo? Porque normalmente o que a gente faz? Deixa o paciente na emergência até liberar um leito de UTI, maneja de um setor para o outro, baixa um respirador do centro cirúrgico, ou pega um respirador do setor ou da UTI, e vamos deixando o pessoal na emergência até a gente manejar os leitos e sobrar um leito de UTI. Enfim, se faz isso corriqueiramente. Mas
decidir nesse nível de tornar regra, a gente ter que definir isso dentro de uma sala de emergência e não num ambiente hostil e extremo, como um pré-hospitalar grave, por exemplo, um acidente aéreo, né, cara? Eventualmente tu vai ter que tratar as pessoas que vão precisar, vão ter chance maior de sobreviver do que as mais graves. Porque se a gente for pensar em atender uma vítima mais grave, a gente vai despender o recurso por mais tempo ali também, nem que sejam por aqueles minutos, mas vai. E as vítimas que não estão tão graves vão evoluir. Isso no pré-hospitalar a gente faz, é treinado para isso, mas não no intra, né? Então a gravidade da Covid está justamente nisso, em exigir do sistema uma decisão crítica que não era no cenário que se fazia, certo? Cara, eu agradeço muito aos profissionais de saúde como você pela capacidade e equilíbrio emocional que vocês têm que ter nesse momento, né, cara? Tá exposto aí ao vírus, né? Tratando pessoas com vírus e, né, vocês também têm família, então, cara, é louvável e admirável mesmo né, esse trabalho também. Eu não sei se eu teria esse equilíbrio emocional que vocês têm para conseguir, né, fazer esse trabalho. Jason, você tem uma última pergunta aí para o Marcelo, né? Sim, Marquinhos. Primeiro, também assinar embaixo desse teu último comentário, né? Também agradeço muito a todos os profissionais de saúde, né, aí que estão na linha de frente, né, lutando contra o coronavírus. Agradeço muito essa fala do Marcelo, porque, olha, fantástico. Adorei saber aprender várias coisas sobre o nosso Sistema Único de Saúde. E antes de fazer a última pergunta para ele, né, vou deixar aqui um beijo para minha irmã, que é psicóloga do SAMU lá em Manaus, né? Está atravessando uma situação bastante crítica no momento e realmente acho que tem um papel fundamental aí em ajudar a diminuir um pouco essas decisões difíceis, né, que profissionais como o Marcelo aí e outros têm que tomar nesse momento tão triste. Então a minha pergunta não poderia deixar de ser outra agora, né, nesse finalzinho aqui para o Marcelo, é de que maneira que a gente pode ajudar, né, os profissionais de saúde ou o Sistema Único de Saúde brasileiro, seja agora especificamente no momento, né, que a gente está atravessando essa pandemia, ou para o futuro, porque eu acho que já ficou bem claro ao longo de todo o episódio que é algo extremamente importante para nós todos como uma nação, né? Então, Jason, acredito que assim, como população, como cidadão, né, a gente tem que buscar sempre tornar o SUS mais forte, certo? O SUS ele já demonstrou a capacidade que ele tem de lidar com as situações mais básicas, mais complexas e com as pandemias, certo? Embora a gente às vezes não esteja no preparo que a gente idealize, mas o SUS ele não pode ser deixado jamais de lado, porque a gente entende que eventualmente vão passar governantes que vão buscar políticas mais liberais, que vão buscar uma intervenção menor do Estado nessas políticas de atenção, mas a gente tem que buscar eleger muito bem os nossos representantes e cobrar deles dessa forma, regionalmente, não pensar só nas esferas estaduais e federais, mas o nosso município tem que ficar forte, porque as comunidades elas crescem dessa forma, sanitariamente, né? Com a batalha diária. O SUS ele serve para isso, né? A gente tem aí os conselhos de saúde, por exemplo, com reuniões que a população participa para dizer quais são os problemas prioritários para aquela região, e essa interface é muito importante da população com os conselhos, porque esses conselhos têm cadeiras no Conselho Municipal de Saúde, os conselhos do bairro, né, no caso tem cadeira no Conselho Municipal de Saúde, a gente consegue muitas vezes uma política local que melhore uma realidade daquele bairro, daquelas pessoas, né? Isso é um impacto que tem ao longo de anos que fortalece a saúde, certo? E um exemplo muito básico e prático são as academias ao ar livre, por exemplo. Que é uma coisa que não era uma política instalada, foi sendo conquistada aos poucos e virou regra a nível nacional. E hoje as pessoas podem fazer academia mesmo que não tenham grana para ir numa academia. Pode não ser da forma correta, evidenciada como deveria ser, mas em alguns municípios, por exemplo, tem um profissional de saúde um profissional de educação física, um educador, que vai acompanhar o grupo de idosos, o grupo de pessoas que desejam fazer essas atividades. Então, como a gente fortalece o SUS? É não esquecendo dele, é não achando que o SUS é uma política fracassada, porque não é.
Geralmente a gente comenta isso por ignorância, por não fazer parte das coisas e achar que aquela velha síndrome do vira-lata deve ser sempre colocada à frente de tudo. Isso não existe. O nosso país é um país forte, é um país que precisa da atenção e do carinho do brasileiro, não só do patriotismo, porque a gente precisa lutar pelo aquilo que dá certo, entendeu? E o SUS não é uma política que fracassou. Se o SUS tivesse fracassado, ela já teria fracassado antes de uma pandemia. E não vai ser agora que o SUS vai ser colocado em voga. A gente tem que direcionar os esforços em melhorar a nossa atenção básica para que a gente consiga equiparar com tudo aquilo que a gente tem no convênio, por exemplo. Todo o acesso à saúde que a gente tem. Então, eu não vejo outra forma assim que a gente acabe lutando assim pela saúde de uma forma localizada para que nacionalmente isso se fortaleça. Pô, legal, Marcelo. Cara, eu te agradeço demais a participação aqui. Eu sei que esse está sendo um momento bem complicado para ti, né? O nível de trabalho, de estresse que você está e se dispor a conversar com a gente aqui, pô, eu não tenho palavras para te agradecer. A gente também agradece muito o teu trabalho em si, né? Foi uma aula para a gente aqui, cara. Eu aprendi muita coisa e realmente, apesar de ter alguns amigos aí na medicina, eu não vivenciava, né? Não vivencio essa realidade. Para mim foi muito legal entender como funciona e só me fez respeitar mais ainda o trabalho de vocês, cara. Obrigadão mesmo, tá? E Imagina, cara, eu agradeço de coração ao convite de vocês e fico à disposição de quem queira conversar, bater um papo e inclusive de vocês, né, cara? Sempre à disposição, cara. Eu acredito que conhecimento é uma coisa que não vale nada quando a gente guarda, né? Então, essa ferramenta de podcast é uma coisa fantástica e com certeza estou à disposição para quando vocês precisarem. show de bola, Marcelo. Jason, vamos encerrar essa por aqui então? Você que manda, chefe. Vamos lá, vamos encerrar. Só que eu acho que sou chefe da parada, não, né, cara? Então, galera, obrigado pela paciência, por estar ouvindo a gente aí, por, né, acompanhar nosso podcast. A gente tenta sempre trazer pessoas aqui de gabarito como o Marcelo para falar para vocês. Então, acompanha a gente aí nas redes sociais, né? Vem Cienciar no Instagram, Vem Cienciar no Twitter, canal no YouTube e tudo mais. Então, valeu. Jason, um abraço. Marcelo, um abraço. E até a próxima. Pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.